bastante emocionada, né, por essa graça, né? Eu vou conseguir dar a pregação. Logo no dia em que nós vamos meditar sobre a misericórdia de Deus, nós podermos partilhar com vocês essa imensa graça da notícia da ordenação do irmão Manuel Maria. Porque a misericórdia, ela vem para aqueles que não merecem, para os miseráveis, né? O que se esperaria daquele ladrão na cruz ali com Jesus? Não estava vou usar a expressão assim, um ladrão de galinha. Não estou dizendo que tem que roubar galinha não, viu, minha gente? Que roubar galinha não é pecado, não. Mas ali estava um malfeitor, ali estava um assassino. Ali estavam dois homens que cometeram os piores suplícios. E ao meio estava Jesus. O que se esperaria daqueles homens? Somente a morte e a condenação que a justiça humana teria decretado sobre eles. Devido às suas culpas, às suas falhas, os seus delitos, era justo diante dos homens que a vida deles ali acabasse. Mas ali, onde tudo parecia ter chegado ao fim, onde a derrota era decretada ali, não só aqueles ladrões, mas também quantos acharam que Jesus era mais um falador. Na cruz, aparentemente, também havia a derrota de Jesus. Mas é da cruz que vem o grande triunfo. Da cruz que jorra essa infinita misericórdia depois ao Jesus ser morto, depois da morte de Jesus e ele ser transpassado pela lança. Ele deixa o sinal claro, inequívoco, do seu amor e da sua predileção por aqueles que não merecem. Jesus salvou a tantos. Jesus curou a tantos. Jesus conviveu. Jesus formou. Jesus escolheu 12 para ficarem do lado dele. Mas naquela hora todos fugiram. Todos temeram. Todos se acovardaram. Assim também como você e eu. Talvez na hora da prova, fujamos e nos acovardamos. Porém ali, haviam os dois ladrões, em que se intitula um como bom e outro o mal. Não porque um fez menos e outro fez mais, mas porque ali ele reconheceu. Ele reconheceu diante de quem ele estava. Ao longo da história da salvação que nós viemos meditando e vendo os prodígios, os milagres, e chegamos agora na visita dos Reis Magos ao menino Jesus. E o que tem a ver, irmã? Você está trocando de assunto? Tô não. Estou querendo dizer que Deus escolhe. Deus escolhe os improváveis. Aqueles reis magos não eram, por assim dizer, crentes. Eram pagãos. Mas que ao ver o sinal, o brilho daquela estrela, seguiram em busca da luz.
seguiram em busca da verdade. E ao seguir aquela luz, encontraram um menino, uma criança, um bebê envolto em faixas nos braços de sua mãe. Mas reconheceram que ali estava Deus. Assim também como o ladrão na cruz, os dois ladrões. São Lucas não fala que os dois se insultavam, mas os outros evangelhos, acho que Mateus e Marcos, se eu não estou enganada, falam que os dois antes insultavam Jesus. Mas a graça tocou o coração daquele homem. Tocou o coração daquele homem mais improvável do mundo. Como a graça hoje toca tantos corações. Humanamente impossível, mas a graça de Deus que não desiste de cada um de nós. Tocou o coração do ladrão. Vou ler o texto. O texto sagrado está no Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículos 39 ao 43. Um dos malfeitores, suspenso à cruz, o insultava, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. E eu vou fazer uma parada já aqui. Quantas vezes nós insultamos também a Cristo, insultamos também a Jesus, duvidando do seu amor e da sua misericórdia e da sua realeza. Dizemos: Jesus, por que eu estou passando por isso? Por que essa provação? Por que tantos anos de oração e de espera? Por quê? Por quê? E não só aquele ladrão que estava ali crucificado, todos que passavam por diante de Jesus zombavam dele. Você não é rei? Você não é o Messias? Desce da cruz. Salva-te a ti mesmo e a nós. Às vezes nós pensamos: nossa, aquele ladrão. Mas você não percebe que há um ladrão bem mais próximo do que você imagina. E não é aquele que vem assaltar a tua casa, os teus bens. É aquele que vem assaltar o teu coração. É aquele que deseja assaltar a vida eterna. E este ladrão não está fora. Ele está dentro. Dentro de mim e de você há este ladrão. Há a liberdade de escolher, dizer: salva-nos, Jesus, se tu és Deus. Ou reconhecer como o outro ladrão. Aí eu vou continuar o texto. Mas o outro, tomando a palavra, o repreendia. Nem sequer temes a Deus, estando na mesma condição. Lembre-se, os dois ladrões insultavam Jesus. Mas nessa hora a graça de Deus entra. E o ladrão, o bom ladrão, ele já não reconhece aquele outro crucificado como um condenado. Ele, por graça divina, já diz: não reconheces a Deus? Ali está Deus. Estando na mesma condição, quanto a nós, e aqui vem a mudança, a virada de chave, como se fala, mas na verdade o golpe da graça. Quanto a nós é de justiça. Estamos pagando por nossos atos, mas ele não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Nesta hora, ao reconhecer o seu pecado, ao bater no peito e dizer: reconheço, errei, pequei. Deus, lembra-te de mim. Ele pediu a Deus a lembrança somente. E recebeu como herança, não uma lembrança, mas foi ali aberto o paraíso.
E ele respondeu, Jesus: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Porque esta pequena palavra é tão importante. Porque a vida de tantos hoje não está no hoje, está no passado, está no futuro. E hoje Jesus bate à porta de tantos corações para dizer: eu te abro o paraíso. Eu abri o paraíso. A palavra paraíso na Sagrada Escritura, ela é citada raras vezes. Uma das vezes que é citada, ela é citada lá no Gênesis. Nós meditamos nisso. Na criação e depois na queda de Adão e Eva. Quando eles foram expulsos do paraíso. Adão que por medo se escondeu e se cobriu. Jesus vem abrir o paraíso novamente. Não escondido, mas exaltado numa cruz. Completamente descoberto, desnudado, chagado, ferido. Para que ninguém tenha medo. Ninguém tenha receio de aproximar-se da salvação e deste paraíso que é aberto. Mas há uma condição. Há uma condição fundamental. O arrependimento. Hoje a irmã Maria Raquel começou a falar sobre os 10 mandamentos. E como é importante conhecer. Mas mais do que uma informação cultural, é preciso reconhecer o pecado. Não será ninguém que dirá o teu pecado. E às vezes alguém pode até, num ato de caridade, dizer: você peca por isso, por aquilo. Mas se eu e você não reconhecemos, não mudamos, não nos deixamos tocar pela graça, nada acontece. A música Lembra-te de Mim foi composta aqui junto com vocês, a partir de uma experiência do Rosário da Madrugada, acho que na quaresma passada, né? Numa quaresma aí, minha gente, já foi tanta quaresma que eu estou perdendo as contas. Mas a graça de Deus não passa. Em que nós meditávamos sobre o hoje de Deus. O hoje que Deus chama os seus filhos. Hoje que Deus chama os seus improváveis. Hoje que Deus chama os ladrões. Hoje que Deus chama os seus filhos. Se eu disser errado, a senhora me corrija aí, irmã Maria Raquel. Mas uma pessoa passou uma mensagem para ela e disse assim: mas eu tenho medo de não conseguir mais, de não dar tempo, de não conseguir mudar. De não dar tempo mais, porque acredito que essa pessoa já tem uma certa idade e com o passar dos anos foi tocada e foi reconhecendo esse grande amor de Deus e começou a ficar com medo. E daí surgiu essa canção pelo hoje. Aquilo que nós achamos que leva muitos anos para ser feito, Deus faz em um instante. Com a graça do arrependimento. Com a graça de uma contrição perfeita. E ali, na cruz, São Dimas é exemplo, é prova, para sempre escrita pelos séculos da infinita misericórdia de Deus do hoje. Jesus abriu o paraíso. Paraíso. Continuando a explicação de paraíso, né? Paraíso na Sagrada Escritura é o jardim de um rei. Ali, só o rei pode abrir essa porta. A
aquela porta que foi fechada pela desobediência dos homens, e os querubins ali lacraram, selaram. Veio o rei e abriu a porta. Na verdade, arrombou esses ferrolhos da morte para sempre, abrindo-nos o paraíso. Abrindo-nos o paraíso de uma vida nova, que não precisa ser somente no último instante. Deus chama hoje você, a mim e a tantos quantos você acha que não tem mais solução para esta vida nova, para este recomeço. Quantas pessoas paralisam na culpa? É diferente. A culpa é um olhar voltado para si mesmo. É um constante dizer, como eu pude fazer aquilo? Como eu fui capaz? Culpa essa que sentiu São Pedro e chorou amargamente. Culpa essa também que sentiu Judas. Mas em São Pedro houve arrependimento. Em Judas, o desespero. Aqui, exatamente aqui, age a divina misericórdia. Jesus vem para resgatar os miseráveis. Jesus veio para resgatar a mim e a você. Mas esse resgate só é possível ser alcançado. Tomara que eu não esteja dizendo português errado. Se você, ao reconhecer a sua miséria, toma uma nova direção. É isso que significa conversão, mudança de sentido. E você pode dizer, feliz foi o bom ladrão, fez o que quis na vida e na última hora ainda foi aberto o paraíso porque pediu a Jesus, lembra-te de mim. Só que não é assim que as coisas acontecem. Na hora da morte, isso se relata, você encontra fácil, talvez você já tenha experimentado vendo alguém em agonia. Muitas vezes o que se chega ao coração é o desespero daquilo que não fez, daquilo que não amou, não foi daquilo que não conquistou exatamente, não foi da fortuna que você conquistou, não foi dos títulos que você conquistou, foi do que você não amou. Foi da sua família que talvez você tenha abandonado. Foi a Deus que você tenha ofendido. Foi aqueles que mais te amaram e você deu desprezo. E não há mais tempo para voltar a amar. Nesta hora é necessária a graça de Deus. Um arrependimento perfeito, como teve o bom ladrão. Mas nós temos na história da igreja tantos santos, inúmeros santos, que receberam esta graça, que a partir de uma vida completamente desregrada, de uma vida louca, de uma vida maluca, podemos citar aqui Santo Agostinho, Santa Maria Madalena e tantos outros santos. A mulher pega em flagrante adultério. E o que mudou na vida deles? Todos choraram, porque reconheceram: eu ofendi o meu Deus. Eu ofendi o amor que só me amou. O arrependimento, ele é esta graça extraordinária que vou citar exatamente o catecismo. O que é o arrependimento? No parágrafo 1451, coloca: entre os atos do penitente, a contrição ocupa o primeiro lugar. Ela é uma dor da alma e uma detestação do pecado cometido, com o propósito de não mais pecar. Com o propósito de
não mais pecar. O segredo do bom ladrão ali foi o reconhecimento dos seus próprios pecados e o firme propósito de não mais pecar. E eu sei que essa graça Deus deseja derramar a tantos corações. Nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, nessa madrugada, nessa escuridão, seja lá quando for que essa pregação chegue até você. O Padre Christian falou uma coisa ontem na homilia que me tocou profundamente. Na criação Deus fez, Deus disse, faça-se, faça-se. Faça-se aos animais, faça-se a luz, faça-se. E assim ele enumera toda a criação. Mas na hora de falar do homem, ele diz, façamos. Porque naquela hora, não era um objeto, não era uma criatura que ali vinha à vida, mas um filho seu. Façamos. Fomos moldados pelas mãos de Deus. Moldados. Cada detalhe da tua vida, cada detalhe do teu coração, da tua personalidade, do teu ser, foi moldado. Foi desejado. Muitas pessoas desesperam porque pensam que a vida já passou e que não há mais tempo porque fazem uma conta errada de matemática. Minha gente, errada. Porque você conta que a sua vida termina no seu último suspiro. Não. Uma vez criados, Deus nos criou para a eternidade. Desde o primeiro instante da concepção, naquela explosão de luz que dá vida a um ser humano, você pode não sentir no seu corpo, mulher, que ali há uma vida. Mas já há, pela essa explosão da luz divina. Essa luz que Deus criou para jamais se extinguir. O desejo de Deus, ao criar cada alma humana, é uma luz, para que esta luz não venha a apagar-se jamais. E muitas vezes nos dias de hoje, querem nos enganar. A vida acaba quando você para de respirar, o seu coração para de bater. Há uma eternidade. Se contarmos 60, 70, 80, 100, 200, não sei quantos anos viveu Abraão, sei lá quantos anos foi, um monte aí, minha gente. A vida não acaba ali. Fomos criados para a eternidade. Eternidade. Palavra que a cada dia parece que quer ser rasgada da nossa sociedade, da nossa vida, dos livros, da cultura. Porque você tem que viver a vida loucamente, de forma adoidada, não sei como é que se fala aí em outras regiões do país. Porque você tem que experimentar de tudo, provar de tudo, porque já já tudo acaba. Não, já já tudo começa. E nessa de tentar te enganar que tudo está se acabando, te tiram a perspectiva de eternidade que Deus veio nos abrir, que Jesus veio nos abrir. E esta era a dor desta pessoa. E se não der tempo, sempre é tempo de recomeçar. Ainda é tempo de recomeçar. Desde que eu reconheço o meu pecado, desde que eu reconheça a minha falha, sempre há tempo de recomeçar. Você pode ter cometido os
piores pecados da humanidade. No tribunal da justiça humana, talvez a sua condenação possa ser irreversível, porque há consequência dos nossos atos, mas a vida não acaba ali. E esta vida que Jesus veio nos mostrar foi para esta hora, da misericórdia, que Deus nos chama a recomeçar. Se você puder, feche os seus olhos. Coloque-se diante de Jesus. Assim como ele estava completamente despido, chagado, ferido, coloque-se diante dele também, por inteiro, sem receio de mostrar as tuas feridas, as tuas chagas, os teus delitos, os teus pecados, as tuas falhas voluntárias ou involuntárias, e peça a graça do arrependimento. Mais do que as lágrimas que rolam de tantos que agora rezam conosco, mais do que chorar, mas arrepender-se. Arrepender-se e saber: Deus não me abandonou. Deus não me abandonou, mas pelo contrário, desceu à minha altura, à minha condição, assumiu sobre si aquelas feridas que deveriam ser feitas em mim e você. Jesus as recebeu por primeiro e abriu-nos assim o paraíso. Mas é preciso, o paraíso está aberto, jamais fechado. Mas é preciso agora o arrependimento. Estamos nesse tempo propício, nesse tempo da graça, da quaresma, neste tempo de retorno, neste tempo de vida nova, neste tempo de exame de consciência, neste tempo de misericórdia. Pede a Deus a graça de recomeçar. É só você e Ele. Esquece quem esteja do teu lado. Esquece o que vão pensar de você. Faça o propósito com Ele de não mais pecar. Tantos desesperam. Tantos tiram a vida. E talvez seja você que hoje não vê sentido, não vê luz no fim do túnel, não vê caminho, porque você já foi longe demais. Mas deixa eu te contar uma coisa, ainda é tempo de recomeçar. 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 Reconheço, errei e pequei. Ainda é tempo de recomeçar, mesmo no alto dessa cruz.
lembra-te de mim. Olha para Jesus na cruz que te olha e pede a graça do recomeço. Jesus está inclinado para a sua voz. Jesus está inclinado para te receber. Jesus não está dizendo insulto nenhum. O que Jesus diz na cruz é: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Jesus chora na cruz. Muito mais do que as suas feridas. O que faz Jesus chorar na cruz é por você. É por mim. Pelas vezes em que duvidamos deste amor. Duvidamos dessa misericórdia. Ainda é tempo de recomeçar. Mais do que cantar, eu quero que você reze. Porque estamos aqui rezando e suplicando a Deus a graça do arrependimento. Ainda é tempo, ainda é tempo de recomeçar. Ainda é tempo, ainda é tempo de recomeçar. Ainda é tempo de recomeçar. Reconheço, errei e pequei. Ainda é tempo de recomeçar, mesmo do alto dessa cruz. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Quero entrar e habitar em teu sagrado coração. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Quero entrar e habitar em teu sagrado coração. Ainda hoje eu estarei em teus braços, contemplarei a tua face, amado Rei. Ainda hoje eu estarei em teus braços, contemplar